Um dos incidentes mais estranho e inquietante de múltiplos homicídios foi realizado por John Higgs, o sujeito respeitável e bem arrumado da classe média, com grande charme. No final da década de 40, ele ceifou a vida de pelo menos 6 indivíduos, de forma macabra, o que levou algumas pessoas a chamarem ele de vampiro. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Nascido na Inglaterra em 24 de julho de 1909 em Stamford, Lincolnshire, John Higgs era filho do notável engenheiro John Robert Higgs e de Emily Higgs, membros de uma seita religiosa conhecida como Irmãos de Plymouth. Na casa deles, as histórias bíblicas eram a única forma de entretenimento. Até mesmo a prática de esportes era proibida. Como resultado, John cresceu em um ambiente extremamente religioso, descrevendo sua infância como sombria e solitária. Seus animais de estimação eram seus únicos amigos, já que seu pai cercou a casa com uma alta cerca para evitar contatos indesejados. John foi ensinado desde cedo a acreditar que as manchas na cabeça do seu pai eram resultado de pecados, enquanto sua mãe era vista como uma pessoa angelical. Ele também mencionou ter pesadelos perturbadores sobre Deus e sonhos estranhos com árvores em formato de crucifixo chorando sangue. John obteve uma bolsa de estudos para a Universidade de Wakefield. Após a graduação, ele iniciou o estágio em uma empresa de engenharia de motores, mas deixou o cargo após um ano para se dedicar ao ramo de seguros e publicidade. No entanto, aos 21 anos, ele foi demitido sob suspeita de desviar dinheiro do caixa. Em 1934, John deixou de frequentar a igreja dos seus pais e se casou com Beatriz Eimer, uma mulher de 21 anos, com quem mal estava familiarizado. Embora tivesse ficado impressionada com sua boa maneira e charme, Beatriz tinha dúvidas quanto ao seu caráter, mas mesmo assim decidiu seguir em frente com o casamento, que ocorreu no dia 6 de julho de 1934. Os pais de John permitiram que o casal vivessem com eles, porém o casamento só durou 4 meses, chegando ao fim quando John foi preso por fraude, em outubro do mesmo ano. Enquanto ele estava preso, Beatriz deu à luz a uma menina, que foi entregue para adoção. Beatriz partiu e os pais de John o deserdaram depois que ele foi preso. Após ser libertado da prisão em 1936, John mudou-se para Londres e assumiu o cargo de motorista para William Maxwell, um rico proprietário de parques de diversões. A família gostou muito dele e ele foi rapidamente promovido para o setor administrativo. No entanto, John logo abandonou o emprego. Pouco tempo depois, ele teve uma ideia brilhante: fingir ser um advogado chamado William Cartson, alegando ter escritórios em Londres, Guildford, entre outros lugares. Ele vendeu ações fraudulentas das propriedades de seus clientes falecidos. Seu esquema foi descoberto quando alguém notou que ele havia escrito Guildford incorretamente em seu papel timbrado. John foi condenado a 4 anos de prisão por fraude. Após o início da Segunda Guerra Mundial, ele foi libertado, mas continuou com suas atividades fraudulentas e recebeu múltiplas sentenças de prisão. Enquanto estava na prisão, John arquitetou um novo esquema para enriquecer rapidamente. Seu plano era simplesmente seduzir mulheres ricas e mais velhas. Ele percebeu que sem um cadáver não poderia ser acusado de crime. Além disso, ele ficou intrigado com o método de dissolução de corpos do assassino francês Georges Sarret, que usava ácido sulfúrico. Essa linha de pensamento levou John a experimentar com ácido na prisão, aplicando-o em objetos metálicos, realizando experimentos em ratos e estudando os efeitos do ácido nos tecidos animais.
Esses experimentos revelaram que o corpo poderia se dissolver em apenas 30 minutos. John cumpriu sua sentença na prisão e voltou para as ruas no ano de 1943, conseguindo um emprego como contador em uma empresa de engenharia. Durante esse período, ele teve um relacionamento com Barbara Stephen. Em 1944, John se envolveu em um acidente de carro que resultou em um ferimento na cabeça, fazendo que o sangue escorresse até a sua boca. Posteriormente, ele afirmou que esse incidente foi como um catalisador para seus pesadelos sangrentos. Pouco tempo depois, ele alugou um porão e o converteu em uma oficina, que na verdade era uma armadilha mortal para atrair vítimas inocentes. Logo após encontrar seu ex-empregador, William McSwan, em um pub, John foi apresentado aos pais de William, Donald e Emily McSwan. William trabalhava para eles coletando aluguéis em propriedades em Londres, o que despertou inveja em John. Em 6 de setembro de 1944, William desapareceu, e John mais tarde admitiu tê-lo atraído para o porão, onde o golpeou na cabeça com um cano de chumbo, e então dissolveu seu corpo em um tambor de 40 galões de ácido sulfúrico concentrado. 2 dias depois, o corpo estava quase completamente dissolvido, e John o despejou em um bueiro. Ele disse aos pais de William que seu filho tinha fugido para a Escócia para evitar o serviço militar. John então passou a morar na casa dos pais de William e assumiu suas responsabilidades como cobrador de aluguéis. Com o tempo, a ausência de William levantou suspeitas, especialmente com o fim da guerra se aproximando. No dia 2 de julho de 1945, John atraiu Donald e sua esposa para o porão, alegando que William estava de volta para uma visita surpresa. No entanto, ao chegar lá, John os matou com golpes na cabeça e se livrou dos corpos. Ele também roubou os cheques de pensão de William e vendeu as propriedades de seus pais, antes de se mudar para o Oslo Coach Hotel, em Kensington. Em 1947, John estava à beira da falência, devido ao seu vício em jogos. Então ele mirou em outro casal, para cometer um assassinato e um roubo, o Dr. Archibald Anderson e sua esposa Rose. Após mostrar interesse em comprar a casa que o casal estava vendendo, John foi convidado para tocar piano na festa de inauguração do apartamento. Enquanto estava lá, ele roubou o revólver de Archibald, planejando seu próximo crime. Ele alugou uma pequena oficina em Crawley e transportou o tambor de ácido para um novo local. Em 12 de fevereiro de 1948, ele levou o Dr. Archibald para a oficina sob o pretexto de mostrar uma invenção. Assim que chegaram lá, John atirou na cabeça de Archibald com o revólver roubado. Em seguida, ele levou a senhora Rose para a oficina, alegando que seu marido tinha adoecido, e atirou nela no mesmo local. Depois de colocar os dois em tambores cheios de ácido, forjou uma carta com suas assinaturas e vendeu todos os bens da família, exceto o carro e o cachorro. A sexta e última vítima de John foi Olive Durand Deacon, uma viúva rica de 69 anos, esposa do falecido solicitador John Durand Deacon, cuja fortuna a permitia residir no prestigioso Oslo Court Hotel. John adotou uma abordagem ousada e se apresentou como um engenheiro para atrair a atenção dela, sobre o pretexto de discutir uma ideia que ela tinha sobre unhas artificiais. Ele a convidou para visitar sua oficina em 18 de fevereiro de 1949. Assim que chegaram lá, ele atingiu a nuca dela com a arma que havia roubado, e roubando todos os seus objetos de valor, incluindo um casaco de cordeiro persa. Em seguida, ele mergulhou o corpo dela em um tanque de ácido. No dia 20 de fevereiro, uma amiga de Olive, chamada Constance Lane, relatou seu desaparecimento à polícia. Os detetives logo vincularam o registro de roubo e fraude de John e rastrearam os seus movimentos. Ao vasculharem a oficina, os investigadores encontraram uma pasta com documentos de John, que continham o recibo da lavanderia do casaco da senhora Olive, bem como documentos das famílias Anderson e McSwan. Além disso, descobriram que a oficina alugada por John não continha ralo no chão, ao contrário da que ele alugou em Londres. Isso o levou a descartar os restos em uma pilha de entulhos nos fundos da propriedade. Durante a investigação da área pela
pela equipe forense, o patologista constatou a presença de aproximadamente 12 quilos de gordura, cálculos biliares e uma parte de uma dentadura que foi identificado como sendo pertencente à senhora Olive durante o julgamento. Durante o julgamento, John confessou ter tirado a vida da senhora Olive, dos McSwans e dos Andersons. Além disso, ele acrescentou mais 3 pessoas a essa lista: um jovem chamado Max, uma garota e uma mulher. No entanto, essas alegações não puderam ser confirmadas pelas autoridades. O julgamento de John foi realizado no Tribunal da Corte em Lewis, e cerca de 4.000 pessoas lotaram a pequena cidade na esperança de conseguir um assento no tribunal. John não tinha dinheiro para pagar sua defesa, então o jornal The New York World fez um acordo com ele, oferecendo-se para pagar seu advogado, em troca de uma entrevista exclusiva. Durante o julgamento, John alegou insanidade, afirmando que havia experimentado o sangue das vítimas. Ele disse que tinha sonhos perturbadores desde a infância, envolvendo sangue, e que esses sonhos voltaram a atormentá-lo após um acidente de carro em 1944. John descreveu um sonho em que havia uma floresta de crucifixos, que se transformavam em árvores, inicialmente parecendo estar coberta de orvalho ou chuva, mas logo ele percebia que era sangue. No desenrolar do sonho, um homem saía de uma das árvores e coletava o líquido em uma taça, oferecendo-a a John para beber, mas ele não conseguia se mover. Esses relatos foram apresentados como parte da defesa de John durante o julgamento, enquanto ele alegava insanidade como resultado dessas experiências e sonhos perturbadores. O procurador-geral liderou a acusação durante o julgamento de John e incitou o júri a rejeitar a alegação de insanidade, argumentando que ele agiu com malícia premeditada. Por outro lado, o advogado de defesa convocou várias testemunhas para atestar o estado mental de John, incluindo o Dr. Henry Wells, que afirmou que John tinha uma condição paranoica. John aparentemente acreditava que se os corpos de suas vítimas não fossem encontrados, uma condenação por assassinato não era possível. No entanto, o júri só levou alguns minutos para considerá-lo culpado. O juiz então o condenou à pena capital. No dia 10 de agosto de 1949, John bebeu um conhaque pouco antes de ser executado. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.